Boa noite de paz, amém? Noite festiva, noite de comemoração, porque o Senhor nos traz à sua casa e nos dá a oportunidade de engrandecer e louvar o seu santo e maravilhoso nome, amém? Ainda assim, Ele nos permite que mesmo fazendo isso, possamos então festejar o dia que Ele nos dá hoje, o Dia das Mães, dia especial. Temos uma mensagem para esse dia, uma mensagem voltada a você, mãe. Amém? Convido a vossa Bíblia, eu abri a vossa Bíblia, na carta pastoral de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, nós estaremos lendo até o versículo 5. Queridos, antes de fazermos a leitura, eu queria frisar que na Bíblia, cada personagem bíblico, cada nome bíblico tem o seu valor, tem o seu ponto alto na sua citação, na sua colocação. E por que escolher Timóteo para trazer essa mensagem voltada ou alusiva ao Dia das Mães? Porque lendo a carta de Paulo, escrita ao jovem Timóteo, Paulo percebe grande zelo na vida do jovem Timóteo. E isso se dá por conta do tratamento da sua mãe, da criação que a sua mãe teve para com o seu filho. Então, vamos, capítulo 1 de 2 Timóteo, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele faz essa introdução à carta e aqui ele já faz a sua ação de graças, dizendo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém? Até aqui? Querido Deus e Pai amado, nós te damos graça pelo dia, pela noite de estarmos na tua casa, em poder ouvir da tua parte o que o Espírito Santo quer nos falar hoje, Senhor Deus, através da leitura. E o que eu te peço, Pai querido, é que o Senhor me conduza naquilo que o Senhor quer trazer para a igreja, porque ainda que seja um culto voltado ao Dia das Mães, um dia festivo, especial para essa dona do lar, mas é preciso que o teu nome seja glorificado, porque a tua palavra diz que comamos ou que bebamos, façamos tudo para a honra e glória do teu santo nome. Então, Pai Santo, a direção dessa mensagem em tuas mãos, abre os nossos corações e nos alimenta com a tua palavra. Assim nós te oramos, Pai, e bendizemos. No nome de Jesus, amém e amém. Então, queridos, nós estamos diante de Paulo, que vai fazer uma visita, ou está escrevendo, na verdade, ao jovem Timóteo. E algo chama a atenção de Paulo. Lembrando que nós pregamos aqui, fizemos uma viagem com Paulo, a primeira viagem missionária. Já nessa introdução eu quero falar que
Lloyd e Eunice. Lloyd é a avó de Timóteo e Eunice é a mãe. Naquela primeira viagem de Paulo, quando ele vai falar de Jesus Cristo que foi crucificado, aquele que, pela ignorância de muitos, sem saber que Jesus o tinha enviado, o crucificou. Essas mulheres estavam presentes naquela mensagem, pois essas moravam em Listra. E Paulo passou e foi ali, aonde também foi apedrejado, né, em Barnabé, em Derbe, perdão. Então, essas mulheres estiveram ouvindo esta mensagem antes, na primeira viagem, e Paulo agora vai colher frutos dessa viagem. Então não importa quando nós fomos enviados ou aonde nós fomos enviados, o Espírito Santo que move o ser humano, uma vez que ele convertido, está movendo Paulo. Então nessa viagem é necessário que Paulo plantasse, semeasse, então logo viriam os frutos, porque não era Paulo em si que está pregando, mas o Espírito Santo usando Paulo para levar a sua mensagem de salvação, e ele vai anunciar esse evangelho. Então eu poderia falar aqui algo sobre Lloyd e sobre Eunice, mães compromissada com Cristo. Foi o título que eu achei para a nossa mensagem, porque quando eu estou fazendo essa leitura, Paulo chamando a atenção de Timóteo, aqui no versículo 4, quando ele diz, ou a partir do 3, quando ele diz: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar, ele está dizendo assim, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Aí eu estou fazendo a leitura e me lembrando, então quer dizer que Paulo teve um encontro, quando anunciou essa, na sua primeira viagem, ele encontra Timóteo. Não só com a mãe, mas ele também vai encontrar Timóteo, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, me lembro de ti nas minhas orações. Ninguém pode lembrar se não conhece. Ó, lembrado das tuas lágrimas, ou seja, acho que deu tempo de Timóteo, do jovem Timóteo, da avó e da mãe, dizer assim, ó, tem sido luta, colocar esse menino no caminho da verdade. Tem sido uma luta, tem sido uma batalha, ensinar ele a seguir o que o Senhor tem pregado. Tem sido em lágrimas, tem sido difícil. Então Paulo diz assim ainda, olha, no versículo 4, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, quando ele recorda, olha, para recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Paulo testemunhou a fé de Timóteo. E por ter testemunhado essa fé, que não poderia ter partido tão somente de Timóteo, nós vamos atribuir os ensinamentos que ele tem em seguir o caminho da verdade à sua mãe. A sua mãe. Então, eu também criei um chavão, né? A gente, quando está fazendo o seminário, a gente diz cuidado com os chavões nas mensagens. Já que criamos o título da mensagem, então eu posso falar como eu escrevi. Para que exista um grande homem, é necessário o esforço de uma grande mulher. Eu não vou usar aquela frase comum que diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu procurei melhorar no máximo ou ao máximo essa frase. Eu procurei dar um sentido melhor. Porque quando eu coloco a mulher atrás e me ponho à frente, me dá eu posso passar um conhecimento de que o homem é melhor.
E eu colocando nesse sentido, nesse contexto aqui, para que exista um grande homem, é necessário o esforço de uma grande mulher. Então nós já vamos pensando no nosso lar, vamos montando um cenário. Um homem na sua casa, ele não pode ser um vitorioso, ele não pode ser um líder, se a sua mulher não for uma ajudadora, se ele não contar com o esforço dessa mulher. Tudo é ele, tudo ele decide, tudo ele faz, tudo ele vende, tudo ele compra, tudo ele desmancha, tudo ele constrói, tudo ele liga, tudo desliga e nunca consulta a sua esposa. Esse é um fracassado, porque ele dita as regras. É um fracassado. Então saia daqui com um conceito diferente hoje. Para que exista um grande homem, ou melhor, para que você se torne, você jovem, você casado, você pai, para que você se torne um grande homem, é necessário o esforço do seu cônjuge, da sua mãe ou da sua esposa. Não tem como você ser um vencedor sozinho. E Paulo enxerga isso. Paulo enxerga isso em Timóteo. Porque a leitura, ela vai sugerir exatamente isso. Olha aí, Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a fé que Timóteo tem não é falsa, não é de fingimento. A mesma que primeiramente habitou em quem? Em tua avó Lóide. Ele teve um relacionamento próximo, ele viu isso na avó. Passou de mãe, da avó para a filha, para o filho Timóteo. E em tua mãe, está vendo aqui que ele diz? Eunice. E estou certo que também em ti. Paulo está falando da fé. Vamos falar um pouquinho de Eunice. Eunice e Lóide, a mãe e a avó de Timóteo, essas mulheres exerceram importantes influências sobre sua formação cristã. Ao ponto do apóstolo Paulo reconhecer isso em Timóteo. Ele está visível para Timóteo. Nós fazendo a leitura, nós podemos até não dar ênfase a isso. Mas saiba que para se chegar a um resultado positivo, existe sempre um grande esforço. Existe um grande empenho. E muitas vezes o meu empenhar sozinho não me faz chegar ao lugar desejado. Mas se eu me dobrar um pouquinho e voltar e consultar a minha esposa, você consultar o seu cônjuge, você consultar a sua mãe, e ouvir a voz da experiência, a voz da dona de casa, da mulher de Deus, vai ser mais fácil de você alcançar. Há sempre um esforço. Eu passei por situações em 2004, em uma situação que não foi muito boa, não gosto muito de estar falando sobre ela, mas a minha esposa foi um ponto muito forte, e foi o ponto chave, o ponto crucial para que eu permanecesse no Evangelho. Porque foi numa situação muito ruim que eu conheci, e ela esteve ao meu lado dentro dessa situação ruim. E quando agora fora, ela me apoia na decisão que eu tomei aceitando Cristo Jesus. Então é importante que essa grande mulher esteja presente, não só no papel lá, casado, marido e mulher, não. Não só mãe, para fazer a tua comida e lavar a tua roupa, mas que ela também seja sábia em Deus para te aconselhar, para te orientar, para sentar e conversar, e você saber respeitar quando ela te falar: não, meu filho, não é hora. Sim, meu filho, é agora. Mas mãe, eu estou com medo. Sim, meu filho, mas nós estamos aqui para te apoiar. Então, é necessário, amado, ouvir essa mulher. Não podemos, eu acho soberbo o homem prepotente que toma as decisões. Essas mulheres, elas exerceram importante influência sobre a formação de Timóteo. Sim ou não? Sim, com certeza. Essas mães, além de cumprir seu papel maternal, também cuidavam da vida espiritual de seus filhos.
Vamos já aplicando na vida da igreja. Porque eu tenho certeza que você se responsabiliza. E vamos começar pela ordem. Pela manhã. Se o seu filho estuda pela manhã, você já se preocupa em dar banho, escovar os dentes, porque eu vejo isso lá em casa com o meu neto, e ali já tomar um banho, preparar um café, vamos tudo cronometrado, vamos para a escola, vamos buscar, vamos levar, comida na hora, tudo certinho, roupa lavada, hora de dormir, tudo certinho. Mas vai além disso. Vai além disso, amado. Vai o que é mais precioso. A vida do teu filho é preciosa, a vida humana? Sim. Aos nossos olhos humanos não existe nada mais precioso do que a vida. Mas quando nós enxergamos pelos olhos da fé, vai muito além. E nós muitas vezes deixamos de lado o espiritual do nosso filho. Somos desleixados para não ofender muito. Deixamos meio que à vontade, mas essas mães, elas foram mãe tanto maternal como na vida espiritual. Então, como ser uma mãe espiritual? Vamos refletir. O primeiro que Paulo está falando aqui, no versículo 5, é que nós devemos ter uma fé sem fingimento. Uma fé sem fingimento. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo está convencido que Lóide ensinou sua fé, ou passou os seus ensinamentos para sua filha, Eunice, e essa também levou o jovem Timóteo desde criança, e não foi na primeira viagem de Paulo que aconteceu esse milagre. Ele já estava instruído no caminho. Ele já estava instruído. Paulo também se preocupava com a falsa doutrina, por isso que ele enfatiza e ele enxerga em Timóteo que nele havia uma fé sem fingimento, uma vez que os falsos profetas, os falsos mestres, também pregavam nas sinagogas. Então ele também se preocupava com a falsa doutrina e religiosidade, ou a religiosidade aparente no meio da igreja. E nós vemos isso. Pais e mães que muitas vezes dizem assim: olha, fica aí hoje que eu vou na igreja. Não estou falando da nossa igreja só não, amado. Estou falando de inúmeras igrejas, milhões delas espalhadas. Ou o pai e a mãe, ou a mãe vai só, ou o pai fica com o filho, ou o filho fica com a avó e vão só o casal, ou seja, mas não estão ensinando corretamente. Não estão ensinando corretamente. Veja só o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 diz: o objetivo dessa administração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Tem gente que frequenta as igrejas simplesmente para dar uma satisfação, mas não para alimentar o seu espírito, e muito menos está preocupado de passar um bom testemunho para os seus filhos. Muitos espalhados por aí está vivendo exatamente o que Paulo, quando a gente lê 1 Coríntios, né, todinho, eu peguei só os 5, mas quando a gente lê, fica mais bonito. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, foi o que eu li. Mas veja bem, no versículo 3: eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Paulo estava advertindo o jovem Timóteo também que tivesse cuidado com os falsos ensinamentos, ao ponto que ele tem a oportunidade de escrever a Timóteo e elogiá-lo, e reconhecer isso, essa fé sem fingimento que veio da sua mãe. Ele também já orienta: olha, cuidado, porque vai se aproximar, em outras palavras,
vão se aproximar, muitos, ou vai se aproximar de você, pessoas que se dizem cristãs, vivendo um falso evangelho. E é preciso reconhecer, Paulo está testemunhando isso, assim como eu estou reconhecendo em você, Timóteo. A primeira característica da mãe espiritual em passar para o seu filho é a fé sem fingimento. Amém? Vamos lá. Por que devemos passar para os nossos filhos aquilo que nós conhecemos? Os nossos filhos tendem a copiar o que os pais fazem. Sim ou não? Sim. Aquilo que você é em casa, o seu filho quer ser. Ou tenta, porque o meu netinho tenta me copiar em muitas coisas. Se você na igreja é devoto, é firmado, se você na igreja é fiel, se você é centrado, se você ouve bem a palavra de Deus e ensina, o seu filho, quando ele estiver até com o coleguinha, ele vai estar querendo orar, ele vai estar querendo ler a Bíblia, vai estar querendo passar, porque ele vê isso, você testemunha isso. Então temos que ter muito cuidado ao estarmos na igreja, e a nossa postura como pai, você como mãe, como passa para o seu filho, para que ele possa enxergar em você uma mãe, uma mulher de Deus, com princípios cristãos. Porque se formos relaxados e negligentes nesse ensinamento, ainda que sem falar, o nosso filho, brincando com o outro, ele diz, pai está à vontade ali, ele fica também à vontade. Eu vejo no irmão Alex, alguma preocupação chegou para mim, pastor, nós precisamos ver a questão dessas crianças, uma hora passa, uma hora entra, outra hora sai, e na verdade isso é bíblico, porque nós temos que educar os nossos filhos a serem centrados na palavra de Deus, a serem obedientes, reverentes na hora da pregação. Esses ensinamentos são fundamentais, é característico de um cristão, e não precisamos ir à escola, é uma questão de educação que pode sair de casa. O filho também copia você em casa. Quanto tempo você dedica em ouvir um louvor? Eu vejo a jovem Adna, criança, ela sabe mais louvor do que eu. Ela canta aqui que eu nunca nem ouvi, e alguns que ela canta eu só sei alguns refrão. Por quê? Porque certamente a mãe dela tem um ministério de louvor e passa isso para ela. Faça isso também, amado, na leitura. Deixa a mamãe ler para você. Mãe, você, pai, você, irmão. Nós estamos falando, vivendo no meio da família. A responsabilidade não é só da mãe. Eu não quero jogar essa responsabilidade só para você, mãe. Nós, pais, nós, irmãos mais velhos, com responsabilidade sobre os mais novos. Senta um pouquinho, eu vou te ensinar um pouquinho da palavra, eu vou ler para você um pouco do que Deus quer falar. Eu saí ontem com meu neto, fui fazer umas compras e acabei levando ele, porque é bom a figura masculina levar o mais jovem para andar, para que tenham também os dotes masculinos. E eu saio com ele. E eu vou ensinando a ele, e ali na saída de casa já vou dizendo, olha, vamos orar, Miguel. Vamos orar, vovô? Mas nós não estamos na igreja. Foi o que ele disse. Sim, vovô, mas nós precisamos orar, porque nós vamos sair e vamos pedir a proteção de Deus. Então, no jeito dele orar, né, papai do céu abençoa, e aí vai. Mas assim, estou ensinando. E nós precisamos ter esse diálogo com nossos filhos, porque nós estamos ensinando no caminho. O comportamento na igreja é o mesmo dentro de casa. Paulo escreve à igreja em Éfeso que a fé é um escudo espiritual que protege a família. Efésios 6,16. Se a sua fé estiver em exercício também dentro da igreja e não só fora dela, quando as situações foram adversas, onde os nossos filhos não podem ver dentro da igreja, mas ver fora como forma de desespero, não estamos passando o conhecimento de fato de como nós devemos educar o nosso filho. Porque quando nós estamos em desespero,
ou em uma situação que queremos elevar o nível da nossa fé em petição a Deus, nós estamos quase que desesperados. E o nosso filho, ele não tem aprendizado nesse sentido. Paulo está dizendo, na carta aos Efésios, que a nossa fé é um escudo espiritual que protege a família. E essa fé tem que ser dentro da igreja. O nosso filho tem que olhar para mim e para você dentro da igreja e ver assim: minha mãe e meu pai louvam ao Deus com o coração. Eles oram a Deus e Deus escuta. Essa fé tem que partir daqui. E partindo daqui, onde você estiver, tem que ser real, tem que ser presencial. Ele tem que testemunhar isso através de você. Segundo ponto: ensinar a palavra de Deus. Com certeza, essa mulher ensinou, Eloide, ensinou a sua filha Eunice. E Timóteo, ainda pequeno, viu a sua avó ensinar a sua mãe. E ele acabou tendo sede também. E quis beber nessa mesma fonte. Mas se nós não ensinarmos essa palavra, não estimulamos e não despertamos o nosso filho, e a tendência dos nossos filhos, por serem criança, é brincar, é se comunicar. Eles querem uma atenção, é buscar a atenção em outras coisas. Mas se nos dedicarmos com paciência a ensinar a palavra de Deus, nós escolheremos resultados positivos. Veja o que diz 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância Paulo estava dizendo a Timóteo. Paulo não estava dizendo para mim, não. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está testemunhando, ainda que sem Timóteo falar, nessa passagem, que Timóteo já conhecia as palavras desde criança. E que desde a infância sabe as sagradas letras. Ou seja, sabe ler. Você tem lido a palavra. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo lembra, no versículo 16 de 2 Timóteo, no capítulo 3, que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde cedo. Você, mãe, quer dar algo especial ao seu filho? Faça tudo o que você tem feito, sem hesitar, sem reclamar, que eu sei que você tem feito. Quem tem reclamado são os filhos. Você tem dado o melhor de você, mas quer fazer melhor agora para Deus, porque para o seu filho você já está fazendo o máximo. Ensina a ele as Escrituras, ensina a ele a palavra de Deus. Corrige ele na hora certa. Paulo está dizendo, está lembrando também, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor. Educado. Aprendendo a palavra de Deus desde cedo. Sabe o que é a desculpa de muitos cristãos? Estou falando da nossa igreja não, que é pequenininha. Nós temos 16 pessoas, 16 membros. Estou falando de igrejas grandes. É assim, são crianças ainda. Na idade certa, vão entender a desculpa. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Nós queremos, amados, nos apegar às desculpas. Certamente esse aprendizado veio de sua mãe, Eunice, e de sua avó, Lloyd. Elas cumpriram o sacerdócio familiar, ensinando as Escrituras. E lá não tinha essa pregação que nós temos hoje, amado. Não tinha. Lá não tinha esses ensinamentos. Mas eu quero dizer a você que Lloyd e Eunice, a mãe de Timóteo, elas tiveram ensinamento dos seus antepassados.
E passaram para os vossos filhos, e tiveram ensinamentos do Antigo Testamento, conforme Deuteronômio 6, capítulo 6, do 6 ao 9, que diz: estas palavras que hoje te ordeno. Certamente alguém ensinou isso para ela, porque elas, apesar de serem judias, elas eram cristãs, então eram conhecedoras da lei. Então alguém no caminho delas deve ter trazido Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 9, que diz: olha, estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Esses eram os profetas, os homens de Deus que pregavam essa palavra para ensinar para os filhos. Certamente elas absorveram isso e levaram para o seu convívio. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. A palavra, a luz da Bíblia, te ensinará os caminhos certos, porque a luz da Bíblia te mostrará o que é obscuro, o que é ruim. Certamente elas aprenderam. No versículo 9: e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Deuteronômio capítulo 6, do 6 ao 9. Leia isso em casa para seus filhos. Senta lá e diz: olha, filho, leva isso para a tua vida. Aprende isso aqui. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela foi no passado, mas ela é hoje. Estamos condenados ainda, estamos precisando da orientação de Deus. E certamente teremos que passar para os nossos filhos. Uma advertência aos pais. A você, mãe. A maior parte dos nossos filhos não está na igreja. É tão pouco tempo. É tão pouco tempo na igreja que você pode controlá-lo. A maior parte deste tempo é na sua casa. É com você, ou dividindo com a escola. Então, nesse tempo que você tem, quando ele não está na escola, a recomendação pastoral é: dedica. Eu sei dos seus afazeres, mãe. Eu sei das suas responsabilidades, pai. Mas coloca o teu filho no colo, como está a menina de Ney. Conta a história da Bíblia para ela. Eu quero te falar sobre Jesus. E vai despertando nela um interesse através da leitura. E começa lendo um versículo, e começa lendo outro. Vai ser impaciente no início. Vai ser doloroso, vai ser meio que com sacrifício. Mas depois de algum tempo, nesse pouco tempo que você tem com o seu filho, quando você chegar em casa e vai dizer assim: pai, o senhor pode ler para mim hoje? Tenho certeza, amado. Não deixe acontecer como aconteceu comigo, que só fui dar ouvidos ao Evangelho aos 34 anos. Depois que levei lapada da vida e criei maldade no coração e fiz coisas ruins que desagradaram e desagradou a Deus. Certamente desagradou. A orientação de você, mãe, é porque você deve frisar que a coisa mais preciosa no teu filho não são os dias de vida nele na terra. São os dias que se estenderão após a prestação de conta, após a partida. Poderemos partir a qualquer momento e deixar nossos filhos. Que legado nós estamos deixando para eles? Que ensinamento nós estamos deixando para os nossos filhos, se não estivermos mais para educá-los, para ensiná-los da palavra de Deus? Você acha que alguém vai fazer isso? Levá-los no caminho do Senhor, ensinando a verdade, exortando? Vai não, amado. Sacrifica o teu tempo, é isso que eu estou dizendo. Já que o tempo na igreja é muito pouco, dá para você dominá-lo. Não dá para ensiná-lo, mas dá para fazê-lo e convencê-lo a ouvir. Mas em casa, amado, no teu tempo. Não estou dizendo que vai passar o dia todo, não é isso. Porque você tem seus afazeres. Mas o pouco tempo que você tiver, chama ele de lado.
Passa o melhor que você tem. E o melhor que você tem, creio eu, que é Jesus Cristo em você. Amém? Creio eu que seja Jesus Cristo em você, porque se você confiou tua vida, uma vez que você o aceitou e disse: Pai, eu entrego as minhas vidas em tuas mãos, e fazei de mim o que quiser, fazei instrumento da vossa paz, e envia-me a mim aonde quer que for. Você confiou a tua vida, então a vida do teu filho também estará segura. Mas os tempos são outros, o mundo está corrido demais, e nos tira o tempo precioso para com o nosso filho. Eu olho para o meu netinho e vejo que é tão rápido. Há poucos dias ele não existia, já está com 4 anos. Daqui a alguns dias ele vai olhar para mim, se Deus permitir que eu tenha essa idade, vai dizer: que velho chato. Então eu tenho que aprender e dedicar e amá-lo como criança, ensinando a ele agora. Por isso é importante, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6. Ensina no caminho e não o caminho. Tem uma diferença grande. Eu vejo alguns dizendo assim: ensina o caminho, é eu daqui apontar. Ó, tu vai para a casa de Alex, é aqui, ó, tu pega essa rua, pega lá à esquerda, depois ensinando o caminho. Eu não estou indo. Ensinando no caminho é eu colocando do meu lado, eu colocando nos meus braços, eu colocando no meu colo. Por que não no meu coração? Escolhendo o melhor para ele, que é a palavra de Deus, dizendo: ó, filho, o caminho é esse. O caminho é esse. Os passos que você deve dar são esses. Ensina no caminho. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. No dia a dia, em família, é preciso haver espaço para falar e estudar as Escrituras, amado. Se você não tem tempo de vir na terça-feira, eu até entendo. Você está cansado, não chegou do trabalho, mas você dizer para mim não, você dizer para você mesmo que não tem um tempinho de ensinar as Escrituras ao teu filho, amado, você está cometendo o pior ou talvez o maior erro da tua vida. Não deixa ele aprender esse caminho, não deixa o teu filho aprender o caminho certo, andando por caminhos tortos. Deixa teu filho andando no caminho certo, que existem caminhos tortos que levam a vida à perdição. Terceiro ponto, testemunho de vida, para a gente encerrar. Atos 16, 1 e 2. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra, no versículo 2 de Atos 16. O irmão de Listra e Icônio davam um bom testemunho de Timóteo. Está vendo? Quem está agora testemunhando de Timóteo é Lucas. Já não é mais Paulo. E agora quem está ouvindo é Lucas. Os irmãos, lá em Atos 16, versículo 2, em Listra e Icônio, davam bom testemunho dele. E por que davam bom testemunho? Porque ele era fiel aos ensinamentos que aprendeu com a sua mãe. Mãe, você é especial, você tem uma tarefa honrosa de ser a dona do seu lar, de zelar do teu marido, do teu relacionamento, da tua casa. Mas um papel muito mais honroso, ensinar o teu filho. Porque o pai muitas vezes sai para trabalhar e volta à noite, e por ter mais tempo com o filho, aproveita esse tempo, senta lá com ele, queira ser na vida do teu filho essa mãe Eunice, que se esforçou em ouvir Paulo na sua primeira viagem, levou o seu filho, e esse ficou perplexo na pregação de Paulo, a ponto de Paulo perceber e agora escrever a ele e dizer: olha, eu notei
essa fé em você sem fingimento. Timóteo via o tratamento que Eunice dava para Lloyd, honrando-a, conforme Efésios 6, versículo 2, que foi o ensinamento de Paulo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E como é que você honra o teu pai e tua mãe? Se submetendo aos ensinamentos da verdade, também obedecendo no lar, mas não são esses, o fundamento da palavra não são para essas atitudes da vida cotidiana, são para os ensinamentos da palavra, são a advertência da palavra, são para os ensinamentos desta. Honra teu pai e tua mãe, não envergonha ela. Se tua mãe está dizendo, faz assim, filho, olha, o caminho é esse, dá essa honra à tua mãe, dá essa honra ao teu pai. Esse é o primeiro mandamento com promessa, conforme Efésios 6:2. Honra o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Com esse mandamento, você pode aprender a ser obediente. Se sentindo honrada, você, mãe, sabe que está no caminho certo. Com essa reciprocidade, amado, os dois lado a lado caminharão no caminho da verdade. Concluindo, essas mulheres tiveram suas vidas marcadas pela pregação da palavra e também pelo testemunho de vida para seu sucessor, o jovem Timóteo. Certamente foram gratas a Deus, glorificaram o seu nome por ter um homem de Deus na família. Será que nós podemos dizer isso? Eu falo com minha mãe hoje e ela diz, graças a Deus, meu filho, que Deus seja contigo, porque eu tenho um filho pastor, mas ela não me ensinou a ser assim. Mesmo assim, ela dá graças a Deus. Imagina se assim eu tivesse feito. A alegria dela seria muito maior. Mas eu não estou aqui para culpar a minha mãe, dou graças a Deus por ela e para ela, porque também é convertida em Cristo Jesus. Essas mães, amados, nos servem de exemplos, também de ilustração, porque podemos testemunhar a fé sem fingimento, uma para com a outra, quando a avó de Timóteo ensina a sua mãe, e a mãe de Timóteo ensina, sem fingimento, uma coisa que foi notado, percebido. E para testemunhar, a maior vitória que uma mãe pode ter é ver seus filhos na presença de Deus. Amém? Você quer ver seu filho na presença de Deus? Amém? Então vamos orar. Vamos ficar em pé. Pai, nós te damos graças, Senhor. O Senhor fala conosco, Senhor Deus, nos instruindo em um dia, Pai Santo, aonde, ainda que alusivo ao Dia das Mães, nós aprendemos muito com essas mães. Nós aprendemos muito com o testemunho, Senhor Deus, porque somos pais, mães, e temos muito a ensinar, não só dentro da nossa casa, mas também dentro dela. Os ensinamentos que a Tua Palavra nos estimula a levar para nossos filhos, Pai, vai muito além do que nós já temos passado, ou do que nós temos aprendido. Podemos aprender com esse ensinamento para com nossos filhos também, Santo Deus, quando nos colocarmos em espírito e em verdade, ao mesmo tempo que aprendemos, vamos ensinando para esses jovens que serão os homens de amanhã, e assim esses serão os teus profetas, serão os teus missionários, serão os teus pastores, serão os teus diáconos, mensageiros, discípulos espalhados na terra, Santo Deus. Então, Pai Santo, fala de forma tremenda ao nosso coração, nós te damos graças por isso, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que através do teu Espírito Santo nós coloquemos então em
em prática na nossa vida esses ensinamentos, que possamos testemunhar os ensinamentos que temos, Pai, através dos nossos pais, em prática na nossa vida, através de Cristo Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor assim nos abençoe. Nós temos um pedacinho de bolo lá atrás, para comemorar esse dia tão especial, amém? Isso.